Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa história, nossa, incrível, quase inacreditável. A história de como o movimento das pequenas empresas no Brasil nasceu a partir da água, do desespero e, acima de tudo, de uma determinação fora do comum. E bom, para guiar a nossa conversa, a gente se baseou no texto Nasce o Movimento no Brasil, que faz parte do livro Prosperidade Reprimida, do autor Pedro Cascais Filho. É um material riquíssimo, um relato de quem viveu tudo aquilo de perto, o que nos dá uma visão super privilegiada desses acontecimentos. E isso tudo nos leva a uma pergunta central que parece até um paradoxo, né? Como é que pode, de uma destruição, de um desastre natural, nascer algo tão construtivo, uma verdadeira revolução econômica em escala nacional? Então, para a gente entender como tudo isso aconteceu, vamos primeiro preparar o terreno. A gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o comecinho dos anos 80, e entender qual era o clima do Brasil naquela época. E o que é mais curioso nesse período é o seguinte: a gente está falando dos anos finais do regime militar, com o país inteiro focado na redemocratização, enquanto o ministro visionário, o Hélio Beltrão, já tentava colocar na pauta a ideia de leis especiais para as pequenas empresas, a verdade é que a atenção de todo mundo estava em outro lugar. Os pequenos negócios não tinham voz nenhuma. O cenário era de total isolamento. Para ser uma ideia, o termo microempresa mal era usado. Não tinha associação independente para defender essa turma. Pior ainda, boa parte da classe empresarial via essa ideia de leis especiais com maus olhos, com medo de uma suposta concorrência danosa. Ou seja, eles eram praticamente invisíveis e ainda por cima enfrentavam oposição. E é aí que entra em cena o grande catalisador de toda essa história. Um evento que ninguém podia prever e que mudou completamente as regras do jogo. A gente está falando da enchente de 1983 em Blumenau. O rio Itajaí-Açu saiu do leito de uma forma violenta e devastou a cidade. Para muitos pequenos negócios, aquilo significou a ruína total. E ficou claro que não dava para ficar sentado esperando a ajuda do governo. A única saída era se unir. E é nesse momento de desespero absoluto que surge uma ideia. Uma ideia, assim, completamente fora da caixa, nascida da mais pura necessidade. A ideia era simples, mas muito ousada. Vamos organizar uma feira gigante, o primeiro festival de verão, para vender o que sobrou direto para os turistas e fazer algum dinheiro girar. Era um ato de sobrevivência, de autossuficiência. Mas claro, não ia ser nem um pouco fácil. E olha só o tamanho da briga que eles compraram. A oposição veio de todo lado, de outras empresas, da própria associação comercial da cidade e até da prefeitura, que negou o local. Mas, do outro lado, a determinação deles só crescia. Lançaram o movimento da solidariedade, fizeram abaixo-assinados e, o mais impressionante, tiraram dinheiro do próprio bolso para bancar tudo. E o resultado dessa aposta toda, dessa teimosia, bom, foi simplesmente surpreendente e mudou tudo. Pois é, contra tudo e contra todos, o festival foi um sucesso absurdo. Conseguiu reunir 120 expositores. E o mais legal é que, sem nem saber, eles estavam plantando ali a sementinha do que viria a ser a famosa Oktoberfest de Blumenau. Mas o mais importante não foi nem o dinheiro que entrou, foi a ficha que caiu, sabe? Aquele contato diário durante a feira, a luta ombro a ombro contra as autoridades. Ali eles perceberam, puxa, a gente é forte junto. A gente precisa ter a nossa própria voz, uma representação só nossa que lute de verdade pelos nossos interesses. E foi daí que nasceu oficialmente um movimento. Em março de 1984, eles fundaram a ACMPV, a Associação da Micro e Pequena Empresa do Vale do Itajaí. E o grande diferencial dela era ser 100% independente, sem rabo preso com o governo, com ninguém. Isso deu a eles uma liberdade de ação que nunca tinham tido antes. E agora, com uma associação formalizada por trás deles, aquela luta que começou ali, numa cidade do interior de Santa Catarina, estava pronta para ganhar o Brasil inteiro. Só que essa jornada nacional foi recebida com muita hostilidade. Olha só os termos pejorativos que os opositores usavam para se referir a eles em Brasília. Era um preconceito absurdo. A luta não era só por leis, era por respeito, por dignidade. Mas eles não se intimidaram. Pelo contrário, montaram uma verdadeira operação de guerra. Organizavam caravanas, fretavam ônibus para ir a Brasília pressionar os políticos pessoalmente. Em um único mês, falaram com 16 ministros. Eles viraram a tropa de choque da lei que o ministro Hélio Beltrão queria aprovar. E o mais incrível, a coragem deles começou a inspirar gente de outros estados a fazer o mesmo. Então o que a gente vê é que a batalha estava longe de acabar. Conforme o movimento ganhava a atenção da imprensa, novos e poderosos oponentes surgiam,
como organizações de contadores e grandes associações comerciais. A luta, que era local, tinha virado, de fato, uma briga de gente grande, em nível nacional. É uma trajetória impressionante se a gente parar para pensar. Sair de uma cidade alagada, do meio do caos, e chegar até os corredores do poder em Brasília. É a prova viva de que a ação coletiva, mesmo quando nasce do desespero, tem uma força gigantesca para criar mudanças reais e duradouras. Essa é uma história realmente inspiradora de resiliência e da força do coletivo. Para que mais pessoas conheçam a origem desse movimento que deu vida à ACNPV, que hoje a gente conhece como a ANPE, compartilhem esta análise. E se quiserem mergulhar em outras histórias transformadoras como essa, é só visitar o site empreendedorismoempauta.com.br. A gente se encontra na próxima.